hoje temos aqui o nosso querido Marcão do Agro, e o Marcão hoje vai levar o podcast. Marcão, boa noite. Boa noite, Arnor, boa noite, ouvintes, e aí, tudo beleza? Tudo buenas. Marcão, pra onde é que tu vai nos levar hoje? Porque assim, vou te dizer, hoje eu passei por uma situação incrível. O caminho é um caminho pelo qual eu já tinha passado diversas vezes, mas eu nunca tive que passar com tanta paciência, com medo de perder, sabe? O caminho pro banheiro. Passei... Eu, sinceramente, quase fiz o 2 por 2 vezes hoje, sem querer. Faz parte, velho. O ouvinte sabe como é isso, o ouvinte sabe como é isso. Olha, tia, vendo umas enrascadas assim durante a vida que a gente não sabe onde vai parar. Só tem que ter paciência na hora e levar com calma. Tu vai nos falar hoje de uma situação parecida, mas não é a mesma coisa. É a situação do produtor rural. Vai lá. O produtor rural anda mais ou menos dessa forma aí. Hoje a gente vai ter uma conversa meio que não um tema muito específico, assim, vamos meio que falar do agro aí, dos produtores, um pouquinho de economia, dar um pouquinho de política, dar uma pincelada nas coisas aí, alguns mitos aí que falam sobre os produtores. Vamos ter uma conversa aí. Então vamos lá, nos conduza. Ouvinte, para te entender, é a segunda vez que a gente está gravando. Na primeira deu errado. A pecinha, essa que vos fala, essa pecinha aqui, né, não verificou que o OBS tinha dado pau, alguma coisa assim, e o YouTube não tinha gravado, né? Então eu tinha parte do arquivo que também deu problema. Agora com o OBS reinstalado tudo direitinho, já fiz teste, agora vai dar tudo certo. Vai lá, nos conduza. Os bastidores sempre mostram as dificuldades, né? E um pouquinho, nós vamos conversar um pouquinho aqui dos bastidores, né? Dos agricultores, para mostrar um pouquinho das dificuldades, né? Boa! Como o programa, o ouvinte vê o programa do NVP aí, só programa de qualidade, né? Programa top, mas não sabe que nos bastidores tem alguns erros, tem que gravar de novo às vezes, né? Mas enfim. Quando a começar, né? Eu comecei que eu nasci, fui criado num sítio, né? E as únicas opções que eu tinha era ou eu trabalhava na roça, ou eu ia para a cidade estudar roça e voltar a trabalhar na roça, né? No caso, eu fui para a cidade fazer agronomia. E quando eu cheguei na faculdade de agronomia, eu entrei em 2012. Em outubro de 2011 foi que saiu a notícia que o mundo tinha chegado a 7 bilhões de pessoas. Sim. Então, você imagina como que não estava para gente que estava entrando lá agora no curso de agronomia, porque o agro é o futuro, porque se houver a terceira guerra mundial, o povo tem que comer, entendeu? O mundo vai acabar, mas o povo não vai parar de comer. 7 bilhões de pessoas, quem que vai alimentar? Aí a gente, profissão do futuro, é isso aí mesmo, tá? O agro não para. E hoje a gente se depara com uma realidade onde os preços nos mercados estão extremamente altos, né? A pessoa vai no mercado, compra um cacho de banana, um pão, mais alguma coisinha, já dá R$50. E quando a gente vai olhar a condição financeira dos agricultores, basicamente, hoje a gente está batendo recorde em recuperação judicial. Olha, vamos usar um exemplo aqui. Hoje, agora mesmo, saí do trabalho, passei no mercado para comprar pão. Eu digo, vou ver quanto é que tá o queijo. 150 gramas de queijo naquele mercado tava a R$9, vamos dizer 10 pila, R$10. Uhum. Num outro mercado tava R$8,50, R$8,70, né? Presunto, não estou falando de presuntado que parece presunto, né? O presunto deve estar por volta de uns R$40 o quilo, mais ou menos. E eu vou falar um negócio para você, Arno. Os alimentos em relação, se for comprar hoje em relação antigamente, os alimentos deram uma barateada. É que hoje o poder de compra está bem menor.
pega, por exemplo, se você pegar, por exemplo, você for comparar a agricultura antes com hoje. Antigamente você tinha uma produção menor, né? Sim. A agricultura produzia menos quantidade das coisas, né? A questão de não tinha tecnologia que tem hoje, entendeu? O mercado consumidor era menor, né? A população era menor. Porém, a inflação, né, em comparação a hoje, também era menor. Ou seja, o poder de compra era maior. Logo, como a inflação também era menor, o custo de produção, o custo do agricultor era menor. O que tornava a margem do produtor maior. Antigamente, o produtor tirava uma margem maior no final das contas, entendeu? E com um poder de compra maior, a população tinha a facilidade de comprar alimentos. Você pega, por exemplo, na época, os próprios ouvintes falam aí, porque na época do boomer, o frentista tinha uma casa e outra alugava, e hoje a gente tem 30 e poucos anos e tá vendo a dificuldade que é, né? Um outro exemplo, né? Poxa, tem cidade aqui em volta que há 10 anos atrás o cara, ele tinha um terreno lá de 280 metros quadrados, ele vendia por 30 mil reais. Né? Uhum. Aliás, 35 mil, tá. Um colega meu de trabalho, ele disse que comprou há cerca de 15 anos atrás um terreno numa cidade aqui e ele pagou 15 mil. E era um terreno bom, 450, 500 metros quadrados. Agora, poxa, se a gente for lá pro início do Plano Real, por exemplo, quando havia, que nem você está falando, um lucro melhor pro produtor, era natural que o cara conseguisse também comprar mais terra, né? E foi assim que algumas pessoas conseguiram fazer. E claro, não tinha a especulação que existe hoje. Hoje, graças à informação também, a gente tem que ser justo, né? Aliás, não só a informação, mas enfim, a especulação de diversos setores, de diversas empresas imobiliárias, tem como o cara colocar um preço que muitas vezes não corresponde à realidade, né? Sim, mas... e essa especulação que você fala do ramo imobiliário, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas existe uma especulação aí no preço do alimento, que afeta o final do valor do preço do mercado, que é feita pelos atravessadores, né? Uhum. Então, agora, se você for pegar a agricultura hoje, todos esses parâmetros que eu falei, eles se inverteram. A produção hoje ela é maior. Uhum. Só que o mercado consumidor também é maior. Só que a produção cresceu muito mais do que o mercado consumidor. Não cresceu em mesma proporção. Cresceu muito mais. Ou seja, tem mais alimento. Logo, o alimento fica mais barato. Agora, se não acabou a fome no mundo, é uma questão de distribuição. Entendeu? Sim. Agora, a distribuição de alimentos, ela é uma responsabilidade do agricultor? A responsabilidade de quem? Sei lá, do governo? É uma pergunta, fica no ar. Me permite trazer um exemplo aqui, né? Produtores derramam leite em rodovia como forma de protesto aos baixos preços no Rio Grande do Sul. Matéria de 2023. Matéria de setembro de 2023. Quer dizer, tu vai falar, né, ao longo do podcast, mas peraí, existe produção então? Existe. Né? E a produção não é baixa. Pois é, para os caras derramarem, tem eu não me lembro agora qual foi o ano, mas foi anterior, se não me engano foi 2017, 2018, posso estar errado. Teve uma época que jogavam café no mar, teve umas coisas assim. Mas tava o leite, eu acho que eles estavam querendo pagar 30, 40 centavos pro produtor rural. Sim. E muita gente preferiu descartar o leite. E tem também uma coisa também que eu acho que um pouquinho o governo nosso não incentiva. O Brasil, ele é um dos maiores produtores de café do mundo. Mas não é o país que mais ganha café, mais ganha dinheiro com café no mundo. Entendeu? Ele vende para os países fazerem cápsula. Entendeu? Eu acho que, se eu não me engano, a Alemanha ganha mais dinheiro com café que o Brasil. Agora, por que o Brasil não fabrica cápsula? Há algum incentivo para industrializar
algum incentivo nesse ponto? Se houvesse, ganharia dos dois lados, imagina como seria. Sendo que o café que fica para nós, que chega, né, no nosso copo, muitas vezes ele vem com casca de árvore também ali, torrada, essas coisas, por isso que tem um gosto mais forte. Mas o café bom mesmo vai para fora, não fica aqui. Não, o que é bom mesmo vai para fora. E o que é bom mesmo e não vai para fora, vai para as capitais tipo São Paulo. Não, isso é uma coisa que eu convivo aqui, porque aqui na minha região aqui, existe um alambique que produz uma cachaça que já ganhou um concurso como a segunda melhor cachaça do Brasil. Vai lá comprar uma cachaça deles para ver se eles vendem. Não vende? É tudo para São Paulo. Se você quiser comprar uma cachaça deles, você vai ter que ir lá para São Paulo e encontrar alguém que venda. Entendeu? Pô, tinha umas cervejarias que faziam isso também, né? Até porque, dependendo do tipo de produto, ele não é feito para viajar há muito tempo. Né? Tem produto que, pô, só viajando com em vagão frigorífico, essas coisas. Sim. Agora, isso encarece muito o produto, por mais que seja um produto, digamos assim, artesanal, né? Encarece. Agora, você pega se for um produto perecível mesmo, o caminhão não pode desligar. Imagina você levar um produto perecível que precisa de refrigeração para o norte e nordeste. O caminhoneiro está dormindo ali no poço, o caminhão está com o motor ligado. Quanto isso não custa? Qual que é o preço do diesel hoje? Quanto por cento de imposto tem no diesel hoje? Tudo isso deixa caro, né? Sim. E aí falando dos parâmetros, aí, além da produção ser maior, o mercado consumidor é maior, só que a produção é muito maior, cresceu muito mais. Por conta de tecnologia, maquinário, e também tecnologias de melhoria de solo, essas coisas. A inflação hoje, em comparação a esse período anterior, antigamente, é maior hoje. Ou seja, o poder de compra é menor. Os preços estão maiores. Ou seja, o custo está maior. E a margem do produtor, consequentemente, está menor. Entendeu? Sim. Então é o seguinte, aí o ouvinte pode perguntar, pô, mas está falando de que a margem do produtor é menor e o poder de compra, o custo maior. Mas quando eu vejo a notícia aqui, eu vejo que o Brasil bateu safra recorde da soja e não sei o que, tantas toneladas do PIB, não sei o que. Então, essas notícias são verdadeiras? São. O Brasil ele bate recordes em exportação. Se for falar agora do mercado para exportação. A questão é que esses números, eles são baseados no mercado financeiro. E o mercado financeiro não tem os riscos que o agricultor tem e não tem os custos que o agricultor tem. Então, beleza, o Brasil ele produziu mais soja do que nos últimos tantos anos, com um custo muito maior do que nos últimos tantos anos, com uma margem muito menor do que nos últimos tantos anos, ou sem margem, no caso desse ano, não sei, entendeu? E já veio produzindo sem margem no ano passado, ano retrasado, rolando dívida, entendeu? O número em si de soja produzido, sim, bateu, mas esses números são mais atrelados ao mercado financeiro. Não mostram a realidade do produtor rural no campo. E isso sem contar que existem pessoas que manipulam também os dados, sim, né? Manipulam os dados. Porque a exportação ela é importante para o país, né? Ela ajuda o valor do real, né? A grande parte dos dólares que entram no Brasil hoje entram pela exportação das commodities, né? Mas, enfim. Aí você pega, por exemplo, suponha que, para o ouvinte entender melhor, suponha que o ouvinte vai plantar, né? Suponha que o ouvinte vai plantar, daí que o ouvinte precisa ter plantar? O ouvinte precisa ter terra. Aí o ouvinte tem terra, né? O ouvinte tem terra. Só que daí, o ouvinte também precisa de semente, adubo, defensivo, equipamento agrícola, máquina, trator, infraestrutura, barracão, contratar funcionário. E o ouvinte não tem nada disso. Não tem nada disso. Tudo isso custa muito caro. E aí o que ele vai fazer? Ele vai na loja de equipamento agrícola, trator e tal, e vai financiar. E vai dar como garantia o próprio equipamento. Eu gostaria de colocar mais uma variável. Tem muito cara que, por exemplo, sai do Paraná,
sai de São Paulo mesmo, sai do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vai para um Mato Grosso, para um Piauí, para Tocantins, coisa e tal. Por quê? Porque lá tem terra mais barata que aqui. Sim. Né? Então, Sim. digamos assim, o cara ele saiu daqui com 1 milhão para comprar um determinado número de terra lá fora, lá na cidade, porque é mais barato, para investir o restante para fazer a fazenda. Né? Sim. Ou às E vezes outra pegar coisa, algo, né? Pegar uma mais ou menos já feita. o Mato Grosso foi construído assim. O Mato Grosso foi construído... Se o Mato Grosso é o que é hoje, são por dois responsáveis. Um é pelos institutos de pesquisa, tipo Embrapa, que desenvolveu a soja, adaptada ao clima do Cerrado. E o outro por pessoas de fora do estado, a maioria gaúchos, que subiram para lá. E eu trabalhei já um tempo em Roraima. Em Roraima, o que mais tem é gente de fora. Entendeu? Mas tem gente de fora. Agora, uma coisa que eu falo, porque o que o pessoal faz? Um sitiante ali do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, aqui, eles vendem um sítio aqui, no valor, aqui, e com esse dinheiro eles vão lá e compram terra lá. Entendeu? Eles vendem X hectare aqui e compram, sei lá, 10, 20, 30 X hectare lá, para plantar. Entendeu? E eles também acabam por financiar, né, as operações. Agora, a principal pergunta sobre isso é: da onde veio o incentivo para eles fazerem isso? Da onde que veio o incentivo deles saírem da região deles, venderem tudo que eles tinham, para tentar uma vida melhor, para tentar um empreendimento maior, de alto risco, fora do estado? Não vem incentivo de lugar nenhum. Isso aí parte exclusivamente de uma iniciativa deles. Entendeu? Digamos que uma vontade. Um espírito vontade desbravador, né? Espírito desbravador, é isso mesmo. Falar para você que não, porque tá tendo uma facilitação, um juro menor para quem quer ir lá, não. Não, nada a ver, putz. Não, porque tantos de carência, ó, para quem for lá e for plantar em tal lugar, a gente vai fazer tantos anos de carência. Não, ó, zero. O Estado não ajuda em nada. Na verdade, ele mantém as coisas que atrapalham. Mantém as coisas que atrapalham, entendeu? É diferente de uma fábrica, né? Que nem tu tá falando. Por exemplo, o cara quer fazer uma fábrica, às vezes, de, sei lá, de carreta ou algo voltado para caminhão, vamos dizer. Ele entra em contato com uma prefeitura, um negócio assim, e a prefeitura ou o estado diz: ah, não, legal, tu vai investir quanto nisso daí, e dependendo, tem ali fábrica de carro, né, também, muito comum. Sim. Então não vai gastar tanto com luz. Ao invés de tu pagar tanto de luz porque precisa ser trifásico, né? Uhum. Tu não vai. Então é uma forma do Estado dar incentivo. O produtor rural não tem isso? Não. Perfeito. Não tem. E aí você pega, por exemplo, aí o ouvinte, beleza. Aí ele vai lá, ele vai na loja de trator lá e vai, beleza, vai financiar as máquinas lá e vai dar como garantia as próprias máquinas. E aí, aí ele vai fazer o custeio, vai pegar custeio. O que seria? O dinheiro para ele plantar, né? Para comprar semente, comprar adubo, comprar defensivo. Vai penhorar a terra dele e vai pegar o dinheiro. O cara mal comprou a terra. Ou seja, ele nem começou a plantar e ele já assinou vários contratos que basicamente comprometem ele a encher o bolso de banqueiro de dinheiro. Porque o que tem em comum nessas operações? Juros. Né? Sim. Juros. E os juros hoje estão bem altos. Aí você pega, por exemplo, aí beleza. Ó, só para facilitar a conversa, porque para não ficar fazendo conta de cabeça assim, sem calculadora, ó. Suponha, por exemplo, que o ouvinte ele pega 100 mil. 100 mil no banco. Esses 100 mil deles, seja para 6, 7, 10 ou 12 anos, a agricultura tem como característica financiar por bastante tempo. Ele pega esse 100 mil vai custar. O que é o custo do dinheiro? Como você sabe se o dinheiro é caro ou não é? É os juros. Os juros, se o juro é alto, o dinheiro é caro. Se o juro é baixo, o dinheiro está mais barato. Ele pega lá 100 mil e ele vai ter que pagar 180 mil. Né?
para pegar esses 100 mil. Ou seja, ele já vai deixar 80 mil lá para pegar esses 100 mil. E aí, com esses 100 mil, ele vai comprar as coisas. Só que ele vai comprar 100 mil reais de coisas. Só que essas coisas que ele está pagando 100 mil reais, 40 ou 50 mil é imposto. Você percebe como os dois lados, é que nem, se o juro é uma escravidão e pagar imposto é uma escravidão, tanto que a gente vive falando, a gente trabalha metade do ano só para pagar imposto. Pegar dinheiro a juro para pagar imposto é o quê? Entendeu? Ó, só para o ouvinte ter uma ideia aqui, eu peguei dados aqui do próprio Banco Central Brasileiro. Pessoa jurídica, capital de giro com prazo até 365 dias pré-fixado. Período de 29/7 de 2025 a 4/8 de 2025. Taxas de juro. O Banco XCMG Brasil S.A. é 0,37 ao mês. Então ao ano dá 4,54. Mas não é assim, tá? O pessoal pega em outros bancos. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o Banco La Nación Argentina. Sim, existe no Brasil. Tá? 1,55 ao mês, o que dá 20,25 ao ano. Tá? Então, cara, dependendo do banco, cara, assim, ó, tem juro aqui de 55,78 ao ano. Imagina, cara. Ó, a Caixa Econômica Federal tem um empréstimo nesse caso aqui, que isso é uma taxa de juro para ser pago em 365 dias, tá? Então, a Caixa Econômica Federal tem um dos maiores juros. Aliás, sim, da primeira página, dos primeiros 30, ela tá em 28º. É 30,17 ao mês, que dá 45,41 ao ano. E aí, é legal? E o banco, Arnold, ele é uma arapuca, entendeu? O banco não, às vezes o pessoal tem aquela imagem, porque a pessoa, ela tem o cartão de crédito, aí ela gasta mais do que ganha, e aí o banco vem em cima e come juro, né, em cima do crédito. Viu? Se fosse só isso, é só você controlar seus gastos que você tá livre, mas não. Quando você vai lidar com financiamento, quando você vai lidar com contrato com o banco, ele é cheio de arapuca. Se você não tiver conhecimento, você cai. Your soul is mine. Pega, por exemplo, imagina um agricultor que veio de uma quebra de safra, ano passado, houve uma quebra de safra seca, entendeu? Sim. Ou até no Rio Grande do Sul, você pega um agricultor que perdeu tudo nas enchentes. Ele financiou tudo, plantou tudo, enchente, acabou com tudo. Meu tio. Perdeu terra, vai ter que fazer? Perdeu plantação, perdeu o que estava em silagem. Cara, perdeu tudo, já era. E qual opção que ele tem de pagar essa dívida se não plantar de novo, financiar mais, né? E aí o que acontece? Aí você pega, já vê que a pessoa já está precisando, já está devendo. Aí ela chega no banco e fala assim, então beleza, vou pegar, sei lá, eu tô falando 100 mil ou 20, mas isso é na casa dos milhões. Um produtor rural hoje, médio, até pequeno para médio, ficar devendo 50 milhões no banco em 2 anos, coisa mais fácil do mundo. Basta quebrar uma safra aqui, chover na colheita ali, ele fica devendo. Não é difícil. Deixa eu dar um outro exemplo aqui, só para ilustrar, né? Porque, gente, olha só, eu falei os valores ao mês, tá, de um empréstimo para ser pago em 365 dias, para ser pago em 12 meses. Tá? Olha só quanto é que tá o BTG Pactual, que todo mundo fala tanto. 7,33 ao mês, que dá 133,65 ao ano. Então é bem isso, tá? Ninguém tá falando bobagem aqui, né? O Marco tá trazendo dados reais. Se for o CloudWalk Financeira S.A. CFI, cara, daqui da lista que eu peguei, é o juro mais alto ao mês, é 10,18, que dá 220,02% ao ano. Então é fácil ir de 1 milhão ou mais ali, um pouquinho,
e tu chegar em 50 milhões. É isso aí mesmo que o Marco tá falando. E outra coisa, eu não tenho conhecimento de alguém que tenha fechado, mas eu sei que tem gente, tá rodando minha região aqui, oferecendo dinheiro para agricultor de banco chinês. Entendeu? Tem gente representando o banco chinês, batendo de porta em porta em fazenda e escritório, oferecendo dinheiro a juro, entendeu? O agricultor brasileiro é uma fonte de pegar dinheiro a juro, porque ele depende disso. Ele depende, entendeu? Aí você pega, que nem voltando no caso lá do cara que tá devendo, ele vai pegar, o banco, ele tem diversas artimanhas, que você tem que estar ligado. Você pega, por exemplo, venda casada é crime. Venda casada é crime. Mas aí você pega um cara ali e tal, ele tá precisando de dinheiro, aí o cara do banco chega e fala bem assim, você quer pegar 100 mil aqui? Então beleza, mas então, desses 100 mil, pega 10 mil desses 100 mil aí, e contrata um seguro do banco aí. Por quê? Porque eles têm as metas deles lá, pra, não sei se é score, alguma coisa que eles têm que melhorar no final lá, rendimento que eles ganham mais, comissão deles lá. Sim. Aí ele chega pro cara, viu, mas pra você pegar dinheiro, pega 10 mil aqui pra ajudar nós aí, se você ajudar nós aí, nós libera pra você. Aí o cara vai lá, é a opção que ele tem, ele pega. Mas pega, por exemplo, ó, ele ia pegar 100 mil, a um juro X, e ia pagar 180. Ele tá pegando 10 mil a juro desses 100 mil, e devolvendo para o banco, para contratar um seguro só para ajudar o banco. Ou seja, esse X que fez os 100 mil virar 180 mil, ele está tirando 90, porque tá devendo, vai devolver 10. Esse X em cima do 90 não dá os 180. Só que ele vai pagar os 180. Isso é venda casada. Ou seja, no final, o juro sai maior. Mas não porque o juro é maior, sim porque ele caiu no... Não sei se eu posso falar a palavra, mas... da venda casada, entendeu? Sim. E isso se ele não se atenta e se ele não tem o conhecimento. Se ele tem o conhecimento, entra com o advogado ali, o advogado ganha na hora. Mas a maioria dos produtores não tem. Tanto que a maioria dos produtores movimentam milhões e não tem nem fluxo de caixa, entendeu? Sim. E aí, isso é só uma das coisas. Outras coisas, por exemplo, tipo, o banco ele não pode confiscar áreas rurais com um tamanho menor que 4 módulos fiscais. E aí o cara quer pegar dinheiro do banco, e o banco quer dar dinheiro, né? O banco ele quer dar dinheiro. Uma coisa que o banco quer é dar dinheiro a juro e não quer que você amortize, né? Ele quer que você pague certinho, por mês. E aí, beleza, né? E, mas se ele não pode confiscar a área para baixo de 4 módulos fiscais, então não tem o porquê ele penhorar isso, né? Ele tem que recusar, mas não. O cara precisa, o banco quer empurrar dinheiro. Ele vai lá e ele pega. Ele pega. Se o cara não pagar, ele executa. Ele toma a área. Fala, mas não pode? Fala. Se o produtor não tem o conhecimento, ele deixa ser executado. E depois que foi executado, já era. Depois que tomou, já era, entendeu? Se o agricultor tem esse conhecimento, ele pode entrar com o advogado e falar, mas minha área é menor que 4 módulos fiscais. Mas você penhorou, mas... Entendeu? Sim. A gente mora no Brasil, vocês sabem como a coisa funciona. Entendeu? Você pega, por exemplo, tem um caso na minha cidade aqui, de um produtor familiar. Bem humilde, sabe? Sem muitos conhecimentos, principalmente de bancos e contratos e gestão financeira. Ele tirava leite, plantava framboesa, era um agricultor familiar. Aí, por exemplo, se você vai lá no banco e pega X, eles pedem uma garantia. Você coloca seu imóvel de garantia. Só que você pegou um valor menor que o seu imóvel. Só que se você não pagar, eles vão pegar teu imóvel. Ou seja, eles vão pegar um bem que custa mais que o dinheiro que você tirou. Só que você também não vai tirar o valor que você não precisa, porque você não quer ficar pagando juros à toa, entendeu? Você vai tirar o necessário do seu investimento. Aí, beleza. Aí, ou seja, se você tirou X e seu imóvel vale 2X, se você for executado, vai abater X da sua dívida. Entendeu? E aí o banco pegou o imóvel por 2X. Por quê? Porque o banco vai vender esse imóvel de 2X por X. O banco ele quer que abata na dívida. Beleza. Aí tem esse produtor que ele ficou devendo no banco, beleza, ele penhorou lá o sítio dele, e aí não pagou o banco, teve dificuldade,
preço do leite, custo alto e tal, foi rolando a dívida. E outra, negociar dívida é o seguinte, você vai pagar juro em cima de juros. Você está com uma dívida a juro, aí você vai renegociar valores e prazos com outro juro, em cima de uma dívida que já tem juro. Juro em cima de juro. Você imagina como não é negociar com o banco. Então, e aí esse agricultor, a dívida dele chegou num valor que era o valor de mercado da terra dele. Só que se o banco executasse ele, a terra dele ia bater da dívida dele um valor menor que o valor da terra dele, que era a dívida dele. Ou seja, se o banco executasse ele, ia tomar o sítio dele e ele ia continuar devendo para o banco. Uhum. Ele vendo isso, ele meio que entrou em desespero e saiu oferecendo a terra dele no preço do valor de mercado, um pouco mais barato, com medo que o banco executasse. Por quê? Porque daí ele venderia a terra, pegaria o dinheiro, quitaria o banco. Ou seja, ficava sem dívida e sem a terra. Melhor do que perder a terra para o banco e continuar devendo. E aí teve um produtor da região aqui que me interessou, falou, pô, mas tá um valor bom, tal, o que tá acontecendo? Não, porque eu tô devendo tanto no banco. E aí pode acontecer isso, tal, eu quero vender a terra para pagar o banco. Aí o produtor falou, deixa eu ver o seu contrato, deixa eu ver os documentos aí e tal. Eu não vou saber falar para você o que tinha lá naquele documento. Eu sei que esse produtor, Arno, ele ligou para o advogado dele. E o advogado dele ligou para o banco. E por telefone, o advogado ele detectou alguma coisa, não sei se foi algum juro abusivo, ou alguma venda casada, não sei, alguma coisa, alguma arapuca ele detectou lá. Sim. Que o produtor familiar não desconhecia. Ele conversou com o banco, ele deve ter falado assim, ó, tem isso aqui, nós vai entrar com a ação, a ação ganha, deve ter feito uma conversa assim. O banco abateu metade da dívida do cara. O cara vendeu o sítio pro produtor, pagou a dívida pro banco e saiu com dinheiro no bolso. Entendeu? Por falta de conhecimento, esse cara quase perdeu o sítio e ainda ficou devendo. Entendeu? Então o banco, ele é como se fosse uma ratoeira. E tem um queijo ali. E só tem aquele queijo, você não consegue queijo de outro jeito. Você tem que ir pros cantos, você tem que ir com cuidado, você tem que roer e sair sem a ratoeira desarmar, entendeu? É assim que funciona. E ainda tem o seguinte, né, Marcos? Muitas vezes o que o produtor faz? Ele tá devendo para um banco. Daí ele vai em outro, porque às vezes o cara não estudou, né? Às vezes o cara tem filhos ali que não estão interessados. Uhum. Daí o cara vai, faz um empréstimo com outro banco e sai devendo em 2 ou 3, que nem o pessoal que fica com dívida de cartão de crédito, né? Isso é normal, Só a diferença é que essa dívida dos produtores são milhões, né? Sim. São milhões, sim. Né? Você pegar você vai pegar um trator hoje aí, sei lá, um trator hoje vai estar na casa dos 500, 800 mil. Um trator. O mais barato. Antigamente tinha a opção do cara vender uma Pampa, um Golzinho quadrado e comprar um Ford 6600, entendeu? Nossa. 275, um Massa e 275 e começar a plantar. Hoje não. Hoje, se você quiser produzir a quantidade para pagar o investimento, para dar dinheiro, você tem que produzir uma quantidade maior. É que nem eu falei, as margens hoje são menores. Na época em que as margens eram maiores, você conseguia tirar um dinheiro, uma cultura mais humilde, que eu falo, em tamanho e em própria cultura, produção, entendeu? Produzindo a média um pouco abaixo, entendeu? Sem investir muito. Hoje não. Mas aí, Arno, aí beleza, né? Aí o ouvinte pegou dinheiro a juro, comprou tudo cheio de imposto e plantou. E aí ele, né, é aquela história, né? Pega tudo isso, pega, sei lá, 100 mil, pega milhões, 2, 3, 4, 5 milhões, joga no chão e reza para chover. Né? É isso que o agricultor faz. E se não chover, vai fazer o quê? Mas suponha que choveu, suponha que ele conseguiu controlar as pragas, conseguiu controlar a doença, conseguiu tudo, né? Sim. Inclusive desse negócio de manejo, tratos culturais,
É bom também derrubar alguns mitos aí, por exemplo, do uso abusivo de agrotóxico, defensivo agrícola, né? Você pega, por exemplo, hoje em dia, o pessoal acha que o agricultor, o pessoal acha que agrotóxico é água, né? Em termos de custo, né? O pessoal acha que não, é só passar. Não, passa aí para não dar doença, passa aí para não dar praga. Eles não sabem que é muito caro. O custo de um produto, de um defensivo agrícola é muito alto, entendeu? Alto a ponto de, às vezes, se o produtor não souber usar demais, inviabilizar o negócio, aumenta o custo dele. Entendeu? Sim. Não é simplesmente viu ali uma praga e já usa, não. Ele vai fazer o monitoramento, vai fazer o balanço até chegar a uma população no estado crítico para depois passar. Porque cada passada é caro. E outra coisa, é mais comum o produtor errar a dose para menos. Entendeu? Sim. Porque ele fala assim, não, vou aplicar um pouquinho menos aqui porque não está tão infestado. E às vezes ele tem que aplicar a dose cheia. Entendeu? Então, é um custo alto. Então, para começar assim, abuso de defensiva agrícola economicamente já não é viável. O cara que está aplicando sem precisar, ele está aos poucos cavando a própria cova. Entendeu? Ele está jogando dinheiro fora. Aí você pega, por exemplo, em termos de toxicidade, né? Hoje em dia, uma molécula para ser lançada no mercado, uma molécula para ser descoberta e ser lançada no mercado, ela demora de 12 a 15 anos, né? É feito inúmeros estudos, inúmeros testes, como essa molécula vai se comportar, qual que é a melhor forma que ela tem que ser usada, quais são os impactos ambientais dessa molécula no uso dela. São feitos diversos testes. Depois que o produto é aprovado, é feito reavaliações de tempos em tempos para avaliar o impacto que esse produto está causando, entendeu? É um estudo, uma burocracia, é um cuidado tão grande, mas muito maior do que uma picadinha, por exemplo. Entendeu? Não é um estudo feito às pressas. E se você for pegar mesmo os próprios dados da Anvisa, dizem que 0,89% dos alimentos hoje no Brasil tem potencial de risco. 0,89% eu acho uma porcentagem bem baixa. E isso, o que isso quer dizer? Eu acho que esse 0,89%, segundo a Anvisa, eles só existem por conta dos produtores que são mal profissionais, estão usando demais, entendeu? Porque se o produtor usasse mesmo defensiva agrícola como dizem que usa, esse número seria bem maior. Tu tá falando, no caso, pro ouvinte pegar assim, só dos alimentos, segundo a Anvisa, né? Só dos alimentos produzidos para consumo. Ah, sim. Tá. Não tá pegando aí os industrializados nem nada. Não, para consumo. Ah, tá. Para consumo in natura. Aí, entendeu? Então, esse negócio que o agricultor, nossa, que uso abusivo de defensivo agrícola, não é bem assim, entendeu? Aí você pega, aí beleza, aí o ouvinte também vai plantar, aí também tem os transgênicos, né? Os transgênicos. Eu Vão não tô destruir falando... a terra! Vão destruir tudo! O efeito positivo do transgênico a gente sabe, né? Que se não fosse ele, a gente tá produzindo bem menos. Sim. As coisas tá mais caras. Enfim. Ia tá bem mais difícil de produzir. Em algumas culturas nem estariam sendo produzidas. Se não fosse os transgênicos. Mas enfim. Eu não tô falando que transgênico não faz mal. Mas eu não posso falar com certeza que ele faz mal, porque até hoje, desde que eles foram inventados, não há um caso no mundo sequer de alguém que tenha sido afetado de forma negativa por conta de uso de transgênico. Entendeu? Eu não tô falando que o transgênico faz mal. Mas desculpa, eu não tô falando que o transgênico não faz mal. Mas eu tenho um exemplo de um transgênico que faz bem. Como, por exemplo, a insulina, que é usada em diabéticos, né? A insulina que é usada em diabéticos,
é fruto de um organismo transgênico. Se eu não me engano, é uma bactéria que foi colocado um pequeno fragmento de DNA humano, um organismo geneticamente modificado, produz a insulina que hoje é usada, entendeu? Agora, eu vou repetir, eu não estou falando que não faz mal. Eu só estou citando esses fatos. Agora, eu tenho certeza que você também pode ter que feito diversos estudos de impactos e não sei o quê, que muito mais rigorosos que foram feitos em alguns medicamentos aí. Um medicamento aí que seus impactos não são avaliados, mas parece que são vistos, mas não podem serem publicados, né? Eu entendi a referência. Suponha que tem um limão. Um limão que é bom, que dá bastante suco, que tem um azedo bom, entendeu? Um limão bonito, tal, verdinho, tal. Só que essa planta desse limão, ela é suscetível a alguma praga ou doença. Ou seja, você não consegue produzir ela, entendeu? Porque você não consegue controlar o ataque da praga ou doença em específico ali na região. E você tem um limão do mato lá, um limão que não é comestível, uma planta da família lá, que ela é resistente ao ataque de tal praga, ou de tal doença. Tal praga, tal doença não ataca aquela planta. Perfeito. Você pega essa planta de limão, que você quer manter as características, porém colocar resistência nela, e faz o cruzamento com o limão lá do mato. Aí vai dar um limão esquisito. Você pega esse limão esquisito e cruza com o limão que você quer. Aí vai dar um limão menos esquisito. E cruza com o limão que você quer. E vai dar um limão menos esquisito. E vai cruzando, até 99% das características da planta resultante ser o limão que você quer, porém o gene de resistência vai estar lá. Entendeu? Isso é um método. Como você tem, por exemplo, a própria engenharia genética mesmo, que no caso do milho lá, que a tecnologia BT que fala. O milho, a lagarta se alimenta do milho. Existe uma bactéria, a bactéria BT. Você pega uma planta, por exemplo, pega um mato lá, alguma coisa lá que a lagarta não come. Por que a lagarta não come? Porque dentro dessa planta, ela produz alguma coisa lá, produz uma proteína que, se a lagarta comer aquela planta, ela tem um problema digestivo e morre. Você seleciona o gene dessa planta, responsável por isso, e coloca por engenharia genética na planta de milho. A planta de milho passa a produzir essa enzima, entendeu? Sim. Ela passa a produzir isso que faz mal para a lagarta, por engenharia genética, laboratório. E aí a lagarta, quando come a planta de milho, ela morre. Então você tem aí uma planta transgênica. Entendeu? Perfeito. Então, mas é lógico que a natureza ela se adapta a tudo, entendeu? Inclusive a essas coisas. Por isso que é feito... você pega uma tecnologia dessa aqui, da lagarta, por exemplo, não é 100% das lagartas que vão morrer consumindo. Já diria Jurassic Park, Life finds a way. Não tem graça nenhuma, Dooley! Então, suponha, as lagartas, todas as que se alimentarem vão morrer, mas vai sobrar uma pequena porcentagem ali. E essa pequena vai se reproduzir entre si, e com o tempo você vai ter uma população de lagarta que é resistente. E a tecnologia já não funciona mais. É por isso que existem práticas e manejos que são obrigatórias ao produtor que planta plantas transgênicas, que seria fazer as áreas de refúgio, né? Você planta em volta da área plantas, né, as mesmas milhos, que não tem essa tecnologia, para que essas lagartas que não são resistentes que morreriam se comessem o transgênico, elas se alimentem desse milho não transgênico e cruzem com as lagartas que são resistentes. Entendeu? Para dar como resultado um indivíduo não resistente, para que essa tecnologia perdure mais. Mas enfim, aí voltando, né?
Aí você pega, aí beleza, aí o ouvinte foi lá tal, aí suponha lá que ele controlou todas as pragas, todas as doenças, produziu tal. E aí ele vai vender para o atravessador, né? E aí na hora que ele vai vender para o atravessador, ele emite uma nota. Para quê? Para pagar imposto. Beleza. E aí o atravessador compra dele, aí o atravessador vai ter os custos de frete, né? O caminhão dele, que ele pegou dinheiro a juro para comprar, ou de um terceiro que pegou dinheiro a juro para comprar, que vai emitir uma nota e vai pagar imposto. Né? E só nisso aí, vai diesel, vai funcionário, você paga imposto. Aí o empacotador tem as máquinas deles, os funcionários deles, que pagam imposto, você paga imposto também para ter funcionário. Aí o atravessador vai vender para o atacadão e vai emitir uma nota para o atacadão para recolher imposto. Aí o atacadão vai comprar e tudo que o atacadão vender vai ser emitido nota e vai pagar imposto. Entendeu? Sim. Essa é a cadeia, né, do atacadão. O ouvinte que está trabalhando no atacadão lá, até o alimento chegar na gôndola que ele vai organizar, passa por todo esse processo aí. Gente, lembrando, foi utilizado óleo diesel, as máquinas precisam ser limpas, a limpeza de uma máquina agrícola não tem nada a ver com a limpeza comum, com água e sabão. Por quê? Porque dependendo do tipo de fertilizante, né, a máquina ela vai sofrer de forma X ou Y, daí precisa ter um produto específico para limpar a máquina, e assim vai, né? E tudo isso é custo para o produtor rural. Tudo isso é custo, tá? Por favor, tudo isso continue. é custo. E esses custos são pagos com dinheiro de custeio a juro, e essas coisas tu tem imposto. Essa cadeia o que mais tem é juro e imposto. Juro e imposto, juro e imposto. Entendeu? Eu tô falando bastante disso porque a maior parte do preço do produto no final é baseado no juro e no imposto. Entendeu? Se o juro fosse menor e os impostos fossem menores, o preço ia ser menor. E também porque o juro e imposto é um grande responsável da margem do produtor tá hoje pequena, se não 100, entendeu? Só que beleza. Só que existe uma outra cadeia, que é a cadeia da feira livre. Como que funciona a cadeia da feira livre? Pega um agricultor, né? Um agricultor familiar, ele vai lá, ele vai ter o seu tratorzinho lá, sei lá, ele vai comprar semente, comprar adubo, se for pegar dinheiro, pouca coisa, vai plantar no sítio dele, vai pagar imposto, contratar um funcionário ou outro ali, e aí ele vai colher, e ele vai vender, vai na feira e vai vender. Quantas vezes você tem a palavra imposto nessa cadeia aí? Muitas. Entendeu? Ou seja, a gente consegue perceber que a contribuição da feira livre para o sistema é exponencialmente menor, né? Aí a pergunta que fica, o questionamento que fica, a gente vê que as feiras livres, aos poucos, elas estão acabando, né? Porque o atacadão, ele compra em grande quantidade, por comprar em grande quantidade, ele consegue vender mais barato, fora a comodidade da pessoa que vai no atacadão, compra outras coisas, né? Mas levando isso em conta que eu falei, a quem interessa o fim da feira livre? Será que interessa o atacadão, que paga imposto? Atravessador que paga imposto? Agricultor que paga imposto? Ou aqueles que da feira não tiram imposto? Porque o negócio é o seguinte, se você pegar hoje um produtor de queijo, né? Um produtor de salame, um produtor de queijo, vamos pegar o produtor de queijo, por exemplo. O produtor de queijo, ele vai lá, ele tira o leite da vaca, aí a mulher dele faz o queijo e tal, beleza. E aí ele embala o queijo, às vezes vem naquele saquinho, daquele ensaca tudo que você compra no mercado e tal. Aí ele vai na feira, põe tudo na pampa dele, na belina dele, vai lá na feira, arma a barraquinha, coloca o queijo na bancada, e aí vem a vigilância sanitária, apreende o queijo dele, joga fora e multa ele. Depois disso, o que acontece? O produtor de queijo tem duas opções, uma é ir embora e outra é ser preso por desacato. Mamãe do Japá. Querido ouvinte, por favor, considere fazer uma doação pelo LivePix. Tá aí na tela para vocês. Tem também o link aqui embaixo. Tem em tudo quanto é lugar aí. Basta dar uma olhada, tu vai achar o LivePix. Tu ajuda o programa a continuar. Sem vocês, nós não continuamos. E é graças ao LivePix de vocês
né, graças aos contribuintes, que eu ainda estou conseguindo fazer os podcasts, e é por isso que temos aqui o nosso querido Marcos. Por favor, Marcos, prossiga. Esse produtor de queijo, ele não contribuiu muito assim para o sistema, igual a cadeia que a gente citou anteriormente, né? Sim. E aí, beleza, aí vem a... Só que daí o sistema, ele tem algumas regras que inviabilizam a vida de quem não contribui com o sistema, entendeu? Isso é uma pergunta que eu quero deixar no ar. Por isso que eu falo, quem interessa o fim da feira, entendeu? Não tô falando que o atacadão não se beneficia, entendeu? Quem contribui com o sistema sempre se beneficia, entendeu? Você pega, por exemplo, que nem, para ficar melhor explicar, você voltando no caso do queijo. Aí suponha que o cara do queijo não foi preso por desacato e voltou embora. Beleza. Aí ele vai começar, a gente vai voltar nesse tópico, já volto. Uhum. Aí ele vai começar a falar assim, pô, mas o que eu tenho que fazer então para vender queijo? Ah, você precisa de uma licença tal e uma licença tal e não sei o quê. Bom, só aí você já pode interpretar a taxa, né? Porque tudo isso é guia, é taxa. Beleza. E aí, beleza, só que para ele pagar essas taxas para ter essas licenças, ele vai ter que comprar um não sei o que de aço inox e o chão tem que ser de tal jeito e um cano ali, não sei o que, beleza. Ele tem que pegar um dinheiro que ele não tem, sei lá, você vai financiar juro também para comprar um monte de coisa cheia de imposto, um monte de coisa para ele poder produzir o queijo. Um monte de coisa que ele nunca precisou para produzir o queijo, que há anos é o melhor da região, não só em termos nutricionais, como de gosto. Um queijo de muito melhor qualidade do que o do grande laticínio. Mas, enfim, agora ele vai lá adquirir tudo isso. E no final vai ter que emitir uma nota, né, para recolher imposto. Ou seja, além de tudo isso, no final ainda vai ter que destinar um pouco lá para o governo. Aí ele começa a perceber, Arno, que ele não consegue mais vender o queijo no preço que ele vendia antes. Aí ele sobe o preço para poder pagar todos esses custos aí e compensar o dinheiro que ele está mandando agora depois da emissão da nota. E aí ele sobe o preço, só que daí o preço fica caro. Aí a dona de casa não consegue tancar, entendeu? E é um trabalho, né? O pessoal às vezes fica pensando, mas é só fazer um queijo. Não é só fazer um... Não é só, puxa, eu coloquei o produto ali e tira o queijo prontinho da água, né? Que depois, sei lá, vai ser vendido para fazer whey. Tem isso daí também, né? A indústria tira tira o queijo, né? E eles ainda vão ganhar dinheiro vendendo aquilo ali para fazer, por exemplo, whey, ou mesmo vendendo, eu imagino também que para fábricas de ração, porque ali também tem uma boa parte da proteína do leite, né? Mas não é assim, é necessário tempo, precisa de acondicionamento para fazer o queijo. E esse queijo, ele é familiar e ele tá há anos sendo feito isso. Ninguém nunca teve problema. Ninguém nunca teve problema para comer esse queijo. Inclusive, é como que nem tu falou, né? O melhor queijo da região, o pessoal vive pedindo. Dá um trabalho terrível, daí vai lá a vigilância diz, não tem a nota, vem cá, né? Por favor, continue. Aí você pega, por exemplo, quando eu questiono a quem interessa, eu não tô falando que o atacadão não se beneficia, por quê? Porque você pega, por exemplo, essas leis aí, essas regras, essas taxas aí, essas licenças que foram impostas ao produtor de queijo, ao produtor de salame, ele não consegue tancar. O negócio dele não fica viável. Só que um grande laticínio consegue tancar. Entendeu? Você pega, por exemplo... Existem dois tipos de ricos, né? Existe o rico, que é o rico da sua cidade, aí, ouvinte, que você deve conhecer ele, é o dono do mercado, é um fazendeiro, algum empresário, e existem os ricos amigos do rei. Quando tem essas certas regras, elas inviabilizam o negócio de alguns e deixam meio que exclusivo o negócio de outros.
pega como, por exemplo, essas regras que eu citei, você pega como, por exemplo, aquela que eles queriam passar lá, aprovar o carimbo no ovo, lembra? Carimbar ovo por ovo. Sim. Entendeu? A quem isso beneficiaria? Entendeu? A gente fica na dúvida. A quem isso beneficiaria? A gente até sabe. Mas outra coisa que a gente tem a certeza é que a muitos prejudicaria. Muitos. A grande maioria. Quando eu falo amigos do rei, ouvinte, eu tô falando de grandes empresas, né? Que estão na casa dos bilhões aí, entendeu? O agricultor, ele não é amigo do rei. Ele não é. Você pega, por exemplo, agora recentemente aí que saiu o aumento de etanol na gasolina, né? A gente sabe que o maior produtor de cana do mundo é brasileiro. Ele é um cara que vai se beneficiar com isso aqui, né? Então, é essa a questão. O sistema, ele beneficia os amigos ao mesmo tempo que prejudica. É como se fosse, por exemplo, é como se os amigos subissem essa teoria, vocês já ouviram, é como se os amigos subissem a escada do capitalismo e depois lá em cima eles querem quebrar essa escada para ninguém mais subir. E eles usam a amizade com o Estado para tomar essas medidas aí que eu citei, por exemplo, para quebrar essa escada, e quebra. E aí que há uma concentração da produção na mão de poucos. Você pega, por exemplo, uma coisa que muitos falam aí, o governo faz propaganda, não, porque grande parte dos alimentos vem da produção familiar. Ó, segundo o IBGE, 23% dos produtos agrícolas vem da agricultura familiar. A grande maioria dos alimentos não vem da agricultura familiar. Principalmente hoje em épocas de atacadão. Em épocas em que a feira está chegando ao fim aos poucos. Então, o governo, quando ele quer conseguir voto, ele gosta de exaltar a agricultura familiar. Mas se esse número baixo de 23% é a realidade, é por conta das medidas do governo, que está prejudicando a agricultura familiar. Entendeu? Ou e eles querem colocar... ou ficando omisso diante do lobby, né? Sim. De um lobby e aí eles ficam querendo colocar o empresário agrícola como inimigo do agricultor familiar. Entendeu? Mas enfim, se você for pegar, por exemplo, a questão dos bancos aí mesmo, é que nem eu falei, você tem que saber muito bem negociar com o banco. Só que a gente sabe que o banco, ele não é ele não tem suas regras, por exemplo, sim ou não, 880. Tudo é negociável. Ele vai negociar mais com um e menos com o outro, entendeu? Ele vai dar mais vantagem para um, menos para outro. E eu não acho que isso é errado, porque tem cliente, a gente sabe, o comércio tem cliente que é seu cliente top, cara, é fechado com você, tal, paga certinho, tem um cliente que já é mais problemático, tal. Só que a gente sabe que para os amigos do rei, o banco meio que dá um migué. E a gente tem visto isso hoje, né? Sei lá, algumas autoridades aí, os bancos meio que dão migué, não sei até quando vão conseguir dar migué, né? Aí já não estou falando do setor agrícola, mas vocês estão conseguindo entender, né? Então, o que eu estou falando isso é para chegar à conclusão que o produtor rural, ele não é amigo do rei. Entendeu? Porque se ele fosse amigo do rei, você pega, por exemplo, o produtor rural não é amigo do rei, mas ele sustenta essa cadeia que mantém o sistema de juros e impostos. O governo deveria ser amigo desses caras, porque eles sustentam. Ele não só sustenta, como toda a cadeia que vem depois dela, a base dessa cadeia é o agricultor. Só que o governo não gosta do produtor. Aí você vai perguntar, mas por quê? E aí que eu falo que é por motivos ideológicos. Se tem uma coisa que mantém a agricultura brasileira como é, porque aqui não tem subsídio, aqui tem as leis ambientais mais rigorosas do mundo, e eu vou falar para você, o agricultor não reclama da lei ambiental. Pode até deixar mais rígido, entendeu? Se hoje você tem que tirar uma árvore isolada para colocar um pivô central, por exemplo, você tem que plantar 14, pode plantar 20, 30. O agricultor não reclama da rigorosidade da lei. O agricultor, ele reclama da ineficiência dos estados, dos órgãos públicos, dos funcionários públicos
de emitir licença, de emitir autorização. O cara precisa montar um sistema de irrigação, ele precisa de outorga, liberação para uso d'água. Pô, tem caso que o cara tá com o sistema instalado e ele não pode irrigar porque a licença não saiu ainda. Tá esperando meses. A companhia elétrica lá não libera o negócio. Ou ele precisa do CAR para fazer um financiamento, né, porque tem esse detalhe também, né? Você não consegue tirar dinheiro de lugar nenhum se você não tiver ambientalmente regularizado. Você não consegue pegar financiamento. Explica o que é o CAR que tu falou. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural. Você tem que contar para o governo como é a sua propriedade. Você tem que, um mapa lá que você entra no computador, aí você tem que falar, ó, aqui é mato, aqui é um córrego, aqui é não sei o quê, aqui é não sei o quê, aqui é não sei o quê. Você tem que contar para eles como que é. E aí, se você contar para eles lá tudo certinho como é que é, eles vão ver se tá regular, né? Se tem APP, se não sei o quê, e aí eles vão emitir o CAR, que é o Cadastro Ambiental. Aí, no caso, esse seria o CAR, né? Que é o Cadastro Ambiental Rural. Você precisa estar legalizado para pegar financiamento, pegar dinheiro, essas coisas, entendeu? Até na hora que você for fazer, por exemplo, outorga é uma autorização para você usar água. Você tem que ter o CAR em dia. Você não consegue tirar autorização de uso d'água se na hora de fazer o CAR tiver alguma coisa fora da lei. Tá. No Entendeu? caso, por exemplo, do CAR, entra também aquela questão, né? Por exemplo, determinado estado como São Paulo vai permitir que tu utilize 20% da área e 80% é preservada, ou sei lá, algo assim. Isso aí é no norte, no estado de São Paulo é o contrário. No estado de São Paulo é bom. 20% preservada. 20% Fora preservada. Fora APP, essas coisas e tal. O que é APP? Fala porque o ouvinte vai pensar que é app. É a área de preservação permanente. Você pega, por exemplo, se você tem um rio, eu não sei qual que é a faixa, se é 15, 25, eu não sei. É uma faixa de metros ali, que é um córrego, ou que tem que ser mato. E isso não entra nos 20%. Entendeu? Se tem uma nascente, tem que ter um raio de floresta ali protegendo essa nascente. Isso não entra nos 20%. Você tem que ter tudo isso, mais 20% da área cultivável. Entendeu? Então se fala 20%, mas no final acaba sendo mais. Entendeu? Só que o produtor, ele cumpre. O que ele reclama é dessa ineficiência, entendeu? Ele tá com o equipamento lá instalado e não poder ligar para não ter autorização. Por quê? Porque os caras demoram. Aí ele vai lá para a empresa lá que ele contratou para ir atrás da licença para ele, fala assim, viu, mas e aí, não sai licença? Ah, já fui lá no departamento, eu não vou citar o nome dos órgãos, mas já fui lá, tal lugar lá e não sei o que, tá de férias. Ah, não sei o que, tá vendo. Até em 2 semanas eles vão dar uma resposta, não dão, entendeu? Esse que é o problema. É disso, é da ineficiência da liberação das coisas que o produtor reclama. Porque uma coisa você tem uma burocracia gigantesca. Ah, você tem que ir em tal lugar, mas beleza, você vai lá e resolve. Aí depois você tem que ir em tal lugar, aí você vai lá e resolve. Outra coisa é você tem que ir em tal lugar, não, mas você tem que esperar não sei quanto. Aí depois tem que esperar não sei o quê. Ah, não, falta um documento aqui. Ah, não, entendeu? Aí você vai ligar lá, é uma encheção de saco. E outra coisa, né? Tu depende muito da boa vontade da pessoa que está te atendendo. Imagina, se a gente, quando vai num Detran da vida, quando vai num Poupa-Tempo, quando vai nesses lugares aí, já passa por muita coisa. Imagina você ser um agricultor e ir nesses órgãos onde as pessoas já ideologicamente já te odeiam. Imagina a vontade delas de agilizar as coisas para você, né? É foda. Que é diferente, né? Você chegar lá, você tá cobrando um funcionário público de um órgão ambiental que você tá precisando de alguma coisa, isso aqui ideologicamente ele já não gosta de você. Mas enfim. Aí você pega, por exemplo, aí que nem que a gente tava falando antes do porque o governo não gostava do agricultor. Existe uma coisa que o agricultor não tem o subsídio que tem em outros países, tem a lei ambiental mais rígida, por isso que a gente começou a falar sobre isso. Apesar de todas as dificuldades, além das dificuldades normais que qualquer empresário brasileiro passa, né? O agricultor tem essas e outras, clima, tudo, isso aqui, beleza. Mesmo assim, a agricultura cresce, aos poucos, mas cresce. Aí fala por quê? Existe uma coisa que é basilar na agricultura, que faz a agricultura brasileira crescer, que é uma coisa ideológica que o governo gosta muito, que é propriedade privada, né? Você não investir... Ninguém investir numa terra que não é sua.
ninguém trabalharia para colher mais se ele não fosse ganhar mais, né? Então, a propriedade privada, a gente sabe que é uma coisa que o governo não gosta muito. E é aí que entra também, sei lá, um juro alto indivíduo proprietário, que acaba tendo uma terra penhorada, não sei, acaba tendo a terra confiscada, e isso é meio ruim, se a propriedade privada, assim, pegar bancos estatais, assim, confiscando terras, né, e vendendo para amigos do rei de um preço menor que o mercado, não sei. É uma pergunta que fica no ar, assim, né, se... É meio ruim, né, para propriedade privada, assim, enfim. Aí você pega, por exemplo, além do que você pega, supõe que você tá na cadeira, né? Você é o cara que manda no país, você tá na cadeira. E você depende de impostos, né? A receita são os impostos. E os agricultores, eles geram bastante, né? Geram bastante. Eles têm uma contribuição muito grande no país, beleza. E você vê que depende dessa turma, né? Esse setor meio que levam as coisas. Só que você não gosta muito desses caras não gostam de você. Você olha para esses caras olham para você falando, eu não queria esse cara aí. Esse cara aí é você sentado na cadeira. O que você faz? Você vai dar um jeito de limar esses caras, né? Mas você também não pode quebrar com eles. Entendeu? E aí você só não deixa crescer, mas também não deixa quebrar. Acontece que o governo anda errando um pouquinho a mão. E aí o que acontece? Existem várias formas de limar o agricultor. As leis ambientais, tudo isso aí é uma delas. Né? O juro alto é uma delas. Tem o próprio MST, né? MST, que na minha opinião seria um terrorismo no campo, né? Eles querem reforma agrária, mas quando eles conseguem uma terra, eles vendem depois. Eles querem uma reforma agrária, eles querem terra para plantar, mas invadindo a instituição de pesquisa. Entendeu? É meio complicado. Você tem, por exemplo, o negócio das reivindicações indígenas. Olha, eu não consigo imaginar um agricultor pegando o seu maquinário e batendo na porta de uma reserva indígena de mata fechada querendo plantar lá. Né? Porque para você plantar, é simplesmente enterrar uma semente e ela vai crescer e produzir uma quantidade economicamente viável, entendeu? Tem todo que ser feito um preparo de solo, tem que ser feito uma adubação, um estudo, um cuidado, né? Aí você pega, por exemplo, será que o agricultor faz isso? Será que o agricultor vai lá e bater em reserva indígena querendo plantar lá? Ou será que é o indígena que vê uma fazenda e reivindica aquela terra para ele com um argumento ideológico, sei lá, com o argumento de que aquela terra era dos ancestrais dele, né? My ancestors, né? O índio chega lá, esse ser meu, my ancestors, entendeu? Então, existe também essa questão. Me permita. Também tem o caso de alguns amigos do rei, por exemplo, né? Digo, hipoteticamente, claro, porque no Brasil isso nunca aconteceria, mas que poderiam ir em terras indígenas de uma tribo muito conhecida, né? E fazer garimpo, por exemplo. Porque dentro da reserva indígena não pode ter fiscalização, né? Pois é. Não entra, as autoridades não entram lá dentro. É curioso, poderia acontecer, ainda bem que não acontece. Ainda bem que se é reserva, tá preservado, né? Isso eu tenho certeza. Entendeu? Então você imagina, tem uma classe, você tá na cadeira e essa classe não quer você aí. Essa classe, se ela for forte, ela pode, não sei, através da democracia, financiar a campanha de alguém aí para ganhar de você e tal. E aí muito se fala, bancada do agro, né? Porque a bancada do agro, viu? Bancada do agro. Eu só vou fazer uma pergunta. O que é a bancada da bala? Vou falar da bancada da bala. O que a bancada da bala fez em prol ao porte e posse de arma do civil ultimamente aí? O que eles fizeram? Não era para fomento do açúcar?
O que você fala? Eu acho que a produção de açúcar, de bala de açúcar, ficou Ah, muito é? maior no Brasil durante. Então, o que eles fizeram em prol ó, não tô falando que eles não fizeram nada, porque a gente sabe que se tratando de Brasil e política, não fazer nada é muita coisa, né? O cara não fazer nada quer dizer que tá fazendo muito, né? No Brasil. Não tô falando que eles não fizeram nada. Agora, se for falar de bancada do agro, segue o mesmo conceito. Você achar que a bancada do agro vai representar alguma coisa, é a mesma coisa de você achar que o político vai estar representando você. É confiar em político, ou seja, político. Acabou. Não tem, nossa, quando você vê uma notícia lá, porque é bancada, viu? Político. Sim. Enfim. É aquela coisa, ouvinte, olha só. O político quer o quê? Quer gente que faça o trabalho de divulgação quando ele for candidato. Ou que vá fazer o trabalho de divulgação para candidatos que ele apoia, que o partido dele apoia. Se o produtor rural ele não faz parte de um grupo que apoia esses políticos, que apoia o partido, ele não faz parte da patota. E não à toa, se a gente for ver dentro, né, de uma bancada semelhante, não estou dizendo que é essa do agro aqui no Brasil, porque tem um outro país, né, muito distante, né, so far away, muito parecido com o Brasil, que né, onde esses políticos eles representam ou fazem parte de uma oligarquia que tem interesse naquilo ali, né? Uhum. Mas, claro, aqui nunca, não, jamais. Por favor, continue. Então, antes de eu continuar aqui, o que lima os agricultores, né? Eu esqueci de falar lá atrás, quando eu estava falando da cadeia, uma coisa que prejudica muito o agricultor familiar e contribui também para os preços altos, que é o atravessador. Você pega, por exemplo, o carro no Brasil. O carro no Brasil é caro, né? 90, 100 mil, carro popular. A gente sabe que um dos motivos do carro ser bem caro no Brasil é imposto. Sim. Só que um dos outros motivos do carro ser caro no Brasil é porque o brasileiro paga. O brasileiro, ele paga 90, 100 mil no carro popular. Ele financia, não sei, mas ele paga. Esse é um dos motivos também do carro ser caro no Brasil. Aí você pega, por exemplo, um atravessador. Ele vai comprar, por exemplo, sei lá, batata doce do agricultor. E aí ele vai pôr a margem dele X e vai vender pro atacadão. O atacadão vai botar a margem dele X e vai vender pro consumidor final. Se houver um aumento de produção de batata doce lá na roça, o preço vai cair. Você acha que o atravessador ele vai manter a margem dele, logo vender mais barato também para o atacadão, acompanhando a queda dos preços? Ou ele vai aproveitar essa oportunidade para tirar uma margem maior? Tirar a margem maior. E o mesmo vale para o atacadão. Então, o que acontece nessa cadeia é o atacadão com o atravessador sempre pressionando o agricultor por uma margem menor. Isso aí sempre acontece. Entendeu? Sempre acontece. E isso, no caso de exportação, é especulação, né? Feita pelas trades. Entendeu? Inclusive acho que tem até uma entrevista aí de alguns políticos falando que essa pressão de atravessadores tinha que tomar alguma medida em relação a isso. Enfim, eu não sei. Eu sei que essa pressão existe. E isso contribui para o agricultor ganhar menos e para que você, no final, no mercado, pague mais. Mas, enfim, voltando. Uma coisa, né, que a gente precisa falar aqui e que deveria deveria fazer esse mercado funcionar direito é o que a gente chama de justiça, né? Porque a especulação, ela não leva em conta a justiça. Muitas vezes ela faz o que ela quer
o especulador, não a especulação, desculpa, o especulador. O certo é o especulador. Quem faz a ação é um agente. O agente é uma pessoa, né? Então, o especulador, ele quer tornar o ambiente imprevisível, ou dar uma impressão de que vai para um lugar, mas vai para o outro, de forma que ele tenha lucro em cima daquilo ali. Mas ele esquece o que? A justiça. Justiça, né, por definição, é dar a cada qual aquilo que é devido. Então, poxa, quanto que custa esse negócio aqui? O preço de custo disso daqui é 100, vamos dizer. Mas para venda, quanto é que é? Então vamos fazer o seguinte. Venda, para ficar justo, eu gastei com diesel, vamos dizer que seja... então preço de custo preço de custo é 100. Então o preço para eu ter lucro é 175. Bom, mas para eu comprar de ti, eu tenho 160, pode ser? Daí o cara que produziu diz sim ou não, para ficar justo, né, para os dois. Sim. Né? Então, pode ser, então, 160, né? Aí é uma justiça. Agora, com esses caras fazendo lobby, fazendo especulação na mídia, cara, não dá, não alcança a justiça, né? Nem o nosso óleo diesel, todas essas coisas, elas não têm um preço justo, né, para nós. O imposto que a gente vê não é justo, como a gente já viu, né? Porque em todas essas operações com banco, eu acho que tem IOF, né? Quer dizer, o governo tá sempre ganhando. Sempre. Agora, todo mundo. Agora, o produtor não. E ele ainda vai fazer... Quer dizer, em tudo que o cara comprou, ele pagou imposto. E ele ainda vai pagar o IR. Ele vai pagar um imposto de renda anual. Cara, é muito absurdo, velho. É muito absurdo. Não existe justiça nisso daí, entendeu? Não existe justiça. Sim. E no caso do atravessador é simples. Pode perguntar para qualquer agricultor familiar o que compensa mais, plantar ou comprar um caminhão? Perguntar. Porque o que mais tem aí é atravessador ganhando mais que o agricultor familiar, sem os riscos que o agricultor familiar tem. Sem entrar nas dívidas que ele tem que entrar lá, comprar as coisas. É caro, tudo é caro. Então, é só pergunta para o agricultor familiar da região, o que compensa? Compensa plantar ou comprar um caminhão e atravessar? Ele vai responder para vocês. Né? E aí, mas enfim, uma das formas que o governo encontra também de limar o agricultor através da propaganda, né? Falando um monte de tonteira, falando uns negócios nada a ver, tipo falando que você precisa de 15 mil litros d'água para produzir 1 quilo de carne, né? Só que 1 quilo de carne, ela tem... Eu pensava que era só o boi. Em 15 mil litros d'água produzir 1 quilo de carne. Aí você pega 1 quilo de carne, tem 1 quilo, não tem 15 mil e 1 quilo, entendeu? 3 mil litros d'água produzir 1 quilo de soja. Você pega 1 quilo de soja, ela tem 1 quilo de soja, né? Olha que esquisito, né? Eles falam isso para nossa, a agricultura tá pegando água e usando água, viu? Essa água, ela entra, é o ciclo, entendeu? O ciclo da água que a gente aprendeu lá na escolinha, entendeu? Mesmo o uso d'água, o agricultor, por exemplo, que irriga, se ele irriga mais do que o necessário, ele está gastando dinheiro à toa, porque custa caro irrigar. Fala da irrigação, entendeu? E do roubo, por favor. Mais na parte assim, agronômica ali. Para você irrigar, você demanda energia, tudo. Tipo, você ligar um equipamento de irrigação, você está gastando, entendeu? Então, se você joga mais água do que a planta necessita, essa água ela vai percolar, vai lá para o lençol freático, você vai estar irrigando à toa, entendeu? Se irrigar muito. Tem que saber certinho tanto que irriga. E hoje você tem que ter as autorizações, né, para usar água. Não é simplesmente colocar um cano ali. Não, você tem que ter as autorizações. Você paga pelas autorizações. Você tem que pagar para você mesmo, tem que montar um hidrômetro ali para você monitorar o seu uso d'água, para você pagar depois pela água que você usou. Sim, você tem que pagar pela água
que você usou, isso no estado de São Paulo. E é tipo a taxação do sol, assim, tipo, por que eu tenho que pagar pela água que eu tô captando do meu açude, captando do rio? Porque a água é do estado, é igual a taxação solar, né? Tipo, o sol é do estado, por que existe essa taxa? Mas existe. E é assim que acontece. E tudo isso vai parte do custo. Né? Ouvinte, o produtor rural tem que pagar pela água, tem que pagar pelo sistema de irrigação e ainda precisa colocar pessoal para que não roubem o cobre. Por favor, fala disso agora. Porque a pessoa vai dizer, o que é esse tal de pivô? Né? É tão grande esse negócio, como é que é isso aí? Por favor. Dentre as várias coisas que acontecem de roubo, né, essas coisas que acontecem no campo, o mais comum é o roubo de fio de cobre, o pivô central. O pivô central, não sei se o ouvinte um dia pegar a rodovia, ele vai ver uma estrutura de cano não bem grande, mas tipo uns canos aéreos, assim, sabe? Pela área. Aquilo ali é um pivô central. Ele anda em círculo para irrigar. E cada torre daquela ali é tocada por um motorzinho elétrico, ou seja, por cima vai cabo. E lá na casa de bomba também tem cabos elétricos ali que descem do transformador para ligar na bomba. E a coisa mais comum que tem é roubo desses cabos aí. O pessoal vai de madrugada lá e leva os cabos embora. O como a gente não sabe, mas fazem, porque eu vou falar para o seu ouvinte. É pesado. Você cortar um negócio lá é difícil, você tem que ter um conhecimento. Mas o pessoal rouba e atravessa a mata e anda e vai de barco, se for na beira do rio, e rouba, tudo se cobra aí. E a coisa mais comum, viu? O que mais tem aqui é produtor que foi roubado mais de uma vez. Mais de uma vez. Entendeu? E às vezes tem época de roubo que sai roubando na semana. Aí você vê 3, 4 pessoas que foram roubadas. É muito. E não há o que pegue os caras. E quando pega os caras, tipo, não altera em nada. Entendeu? Fala assim, pegaram os caras lá, prenderam, agora vai dar uma diminuída. Não, continua do mesmo jeito, continua roubando do mesmo jeito. Entendeu? Tu falou que até que teve um agricultor que tu conheceu, que o cara foi... ele está sofrendo o processo do ladrão, porque quando o ladrão foi roubar, o sistema estava operante. Não, esse aí é assim, não. Existe uma forma de você prevenir esse roubo, que é você manter o cabo energizado. É alta tensão esse cabo aí. Então, se você mantém, por exemplo, o equipamento está desligado, mas a energia está ligada, o cabo vai estar com energia. Se o ladrão meter o alicate lá, ele vai morrer torrado. Já morreu gente torrado tentando roubar. Enfim, já morreu. E aí, só que hoje, se um ladrão for roubar fio de cobre na sua fazenda, o cabo tiver energizado e o cara morrer, porque se ele bater o alicate, ele vai morrer. Alta tensão. Você responde criminalmente pela morte dele. Responde. Inclusive, tem um caso aqui, que daí não é roubo de cabo, o cara foi roubar um transformador lá na casa de bomba lá. O cara subiu no poste lá, caiu lá de cima do poste com o transformador e tudo lá, quebrou as pernas, parece que ficou paraplégico. Ele tá processando o agricultor, com indenização, sei lá de quantos mil lá, mais indenização vitalícia, e o cara tá brigando ali pra não ser condenado a pagar alguma coisa pro ladrão. Aí qual que era a alegação? Roubando honestamente. Aí qual que era a alegação? Tipo, a própria justiça usa contra o agricultor que não estava cercado de alambrado ali, o poste, que, tipo, tava de fácil acesso o transformador, tinha que estar cercado de alambrado ali, porque se tivesse cercado de alambrado, esse cara não teria ido lá roubar e se ferrado. Caramba. E o sentimento que a gente tem aqui, que o próprio produtor tem, é que ele vai ter que pagar alguma coisa no final. Alguma cor ele vai ter que entrar ali. Não vai ser simplesmente, tipo, não, é isso mesmo. E isso é comum. Tem produtor também que responde criminalmente. Hoje não, porque ninguém mais deixa os cabos energizados, né? O bom é comentar que deixam, né? Mas o prejuízo que você tem se um cara daquele morrer é maior do que o cabo que ele roubou.
Porque o prejuízo do roubo de cabo não é nem o cabo que está sendo levado embora. Aí você pega, por exemplo, o cara rouba o cabo. E aí você tá numa época de florada, pô, cada dia sem irrigar, você vai produzir menos no final. E o que você produz a menos, ou seja, a partir do momento que o tempo vai passando e você não irriga, o prejuízo é maior, ultrapassando o roubo do cabo. Tem outras coisas também, tem roubo de máquina. Roubo de máquina rouba a máquina, roubo de defensiva agrícola, que o cara rouba defensiva agrícola. Tem quadrilhas especializadas em roubo de fazenda. Eles vão em grupo, eles levantam informação. Tem uma coisa que o pessoal anda esperto é tal de drone. Tipo, o nego vê na fazenda, drone voando, já tem derrubar. Então, existe quadrilha especializada em roubo de fazenda. Eles vão, eles rendem a colônia inteira lá, os funcionários, colocam os homens para carregar o que eles estão roubando, e aí as mulheres ainda vão fazer janta. Enquanto os caras carregam, as mulheres fazem janta. E aí eles levam embora e levam a marmita embora ainda. É isso aí. Acontece tudo isso aí. Aproveita que tá falando em quadrilha, coisa e tal, e roubo. Fala do roubo de... O roubo e receptação do adubo? Isso. Eu tenho um amigo que ele ficou preso por 3 meses por vender uma carga de adubo roubada, que ele não sabia que era roubado, não sabia mesmo, provou que ele não sabia que era roubado, por isso que ele tá solto. E um agricultor, que não é aqui da minha região, que comprou esse adubo, que também ficou preso por 3 meses, né, receptação de mercadoria roubada, provou também que ele não sabia e foi solto. Porque é o seguinte, existe o roubo de adubo, por exemplo. O que seria o roubo de adubo? Você rouba uma carreta e vende adubo roubado. Enfim, é simples. Só que que é esse caso aí? Existe uma mercadoria que chama fundo de navio. Você pega uma carreta de adubo, carrega, sei lá, 20 toneladas de adubo. Um navio de adubo, que vem lá, não sei de que país, lá, sei lá, Rússia, algum lugar aí, carrega, sei lá, 100 toneladas de adubo. Esse adubo, quando chega no porto, ele é descarregado. Mas ninguém passa uma vassoura no fundo do navio. Entra lá, pá, carregadeira lá, descarrega, embica, não sei como é que é, fica um adubo no fundo. Aí esse navio vai carregar mais adubo. Aí vai lá e despeja outro adubo em cima desse resto de adubo que estava embaixo. Chega uma hora que o porto vai fazer a manutenção, vai lá e raspa tudo com pá carregadeira lá e vai amontoando aquilo lá no porto. Vai amontoando. E fica uma grande quantidade. Imagina quantos quantos navios de 100 toneladas lá. Só raspando o fundo lá. E aí fica o tal do adubo do fundo de navio. É um produto sem nota. Entendeu? É um produto sem nota. E aí, alguém lá internamente, lá do porto, vende aquilo mais barato. Entendeu? Vende aquilo mais barato para agricultor. Fala, tem esse adubo aqui, só que ele é fundo de navio. Ou seja, sei lá, pega um 414-8 lá, só que foi transportado um cloreto antes e é meio misturadão e tá úmido, empedrado, beleza, vende barato. Vende sem nota. E existe um comércio desse adubo de fundo de navio. E esse amigo meu acreditou que estava vendendo, né, adubo de fundo de navio. Mas não, era mercadoria roubada. Caramba. E tem que abrir o olho, né? Por exemplo, a gente soube que tem empresas que, por exemplo, farmacêutica, né? Prenderam recentemente uma empresa que vendia algum produto que era desviado para fazer alguma droga, um negócio assim, uma coisa do tipo. Então, não é só nesse tipo de lugar que, por exemplo, vai ter problema, né? Então, venda sem nota, alguma nota esquisita, coisa e tal. Um outro exemplo para o ouvinte compreender. Por exemplo, tem caminhões que são roubados no Brasil todo dia. Esses caminhões são vendidos para desmanches, que tiram ali todas as partes e dão um jeito. Cara, dá-se um jeito de fazer nota fiscal para esse negócio e revender ele. Sabe? Então isso existe. Isso existe mesmo. Existe falsificação de agrotóxico, defensiva agrícola, mesmo princípio da falsificação de bebida alcoólica.
põe alguma coisa lá dentro, lá, um rótulo, embalagem perfeita, idêntico ao do consumidor, aqui, a original. Existe também a falsificação de adubo, você pega pedrisco aí, por exemplo, e, sei lá, se pinta de vermelho e fala que é cloreto, né? Vende pedrisco, falando que adubo existe. Existe, acontece, né? Tem falsificação de leite, né, Marcos? Tem. Né? Quantos escândalos de falsificação de leite que a gente pegou, né? Nos últimos tempos. Sim. Cara, é muito absurdo. É muito absurdo. O roubo de gado, né? O cara, pra roubar gado, ele tem que ser um vaqueiro de habilidade, né? O cara chegar de madrugada rapidão, encosta o caminhão lá e carregar um gado, pô, vai te cercar um gado na mangueira pra você ver o serviço que não é. Então, o pessoal, eles são habilidosos, né? São habilidosos. E... além de tudo, né, a gente tem que conviver com isso aqui, né? Porque a gente sabe que insegurança no Brasil afeta todos, né? E aí, mas você pega, por exemplo, uma coisa que eu queria comentar também, Arno, assim, além desse assunto aqui, aqui dos roubos que a gente conversou aqui um pouquinho, o negócio de o ouvinte vê bastante essas notícias que tá pegando fogo lá, não sei não, pegando fogo na Amazônia, né? Viu uma girafa pegando fogo lá, fala, mas pegando fogo na girafa? Como assim tá pegando fogo na girafa? O negócio é o seguinte, existe uma coisa que chama desmatamento, né? Todo mundo sabe, né? Existe uma coisa que chama desmatamento. A questão é, Arno, existe desmatamento? Existe. Então, não existe. Existe desmatamento. Só que a gente tem que olhar o que o agro tem a ver com esse desmatamento aí. Tem alguma coisa a ver? Tem alguma coisa a ver. Vamos ver. É que o negócio é o seguinte. Como eu falei, não é simples você plantar num lugar e colher, entendeu? Ainda mais de forma economicamente viável. Tem que ser um solo corrigido, tem que ser uma área aberta. Então, e para você plantar, você precisa de dinheiro, você precisa de várias coisas, como já citei aqui, você precisa estar registrado, você tem que ter autorização, tem que ter o CAR, tem que ter não sei o quê, beleza. Numa área desmatada não tem nada disso. Numa área desmatada não tem nem escritura, não tem nada. Não tem dono, entendeu? Estou dizendo que é o seguinte, a carne que você compra no mercado não vem de terra desmatada. A soja que vai para a China não vem de terra desmatada, entendeu? O que acontece é o seguinte, do mesmo jeito que, sei lá, que um estelionatário vê num idoso oportunidade de ganhar dinheiro, um influencer vê em golpes virtuais uma oportunidade de ganhar dinheiro, um tigrinho uma oportunidade de ganhar dinheiro, tem gente que vive em área de floresta que vê uma oportunidade de ganhar dinheiro em extração de madeira ilegal, por exemplo. E madeira ilegal é essa que nem fica, né, no Brasil, né? Mas enfim. E aí essa pessoa, você percebe que é uma coisa alheia ao agro. Aí ele vai lá e desmata, tal. Pega a madeira, põe fogo depois para limpar a área. Ele vai lá, desmata, pega a madeira, tal. Depois ele põe fogo para limpar a área para quê? Para alguém regionalmente criar um gado, criar alguma coisa ali e vender regionalmente. É alheio ao agronegócio. É alheio até à agricultura familiar. Né? Porque essas áreas não são áreas próximas, entendeu? O que acontece é que ao longo dos anos, eles vão destocando e vão fazendo todas as coisas lá, e essa área se torna uma área limpa, entendeu? E aí um agricultor adquire essa área, sem nem saber que era fruto de um desmatamento. Por quê? Porque é barato. Não tem documento. Entendeu? Ele pega e vai lá e compra para plantar. Já está aberta. Está pagando barato, não tem documento. Para depois ele ir lá tentar dar uma função social para a terra e conseguir uma posse, uma escritura, uma coisa assim, entendeu? Falar para você que o agricultor vai lá e soca fogo em tudo, entendeu? Não é assim que acontece. Porque se for pegar também, a própria questão do fogo, a gente viu que tava pegando fogo também aqui, né? Lembra? Faz um tempo que pegou fogo no estado de São Paulo inteiro aqui? Sim. E se você for numa usina de álcool, de etanol e açúcar, na época em que se queimava a cana, viu, Arno? Pra você botar fogo no canavial, o canavial é inflamável.
Canavial é muito inflamável. Canavial é tão inflamável que eu até contar um fato verídico aqui. Teve uma vez um funcionário de uma usina, isso é verdade, ele tinha um nó num transbordo de cana lá, e ele queria desatar esse nó. E ele não tinha um canivete e não conseguia desatar esse nó. Ele pegou um isqueiro e foi tentar queimar a corda. Não. E ele botou fogo no transbordo inteiro. É verdade essa história. O transbordo que o Marcos está falando é como se fosse um fardo, vamos dizer assim. O caminhão de cana, treminhão, carregado. Sim, mas é um conjunto. Né? É um caminhão de cana. Carregado. Ele fez isso, ele botou fogo no transbordo inteiro. Mas, enfim. Adeus caminhão também, né? Tchau. Sim. Não, tudo. Para desatar o nó. Mas, enfim. Então, é altamente inflamável. Mas para você botar fogo num canavial, a usina ela tem equipe especializada em queima de canavial. São pessoas, 2, 3, 5, depende do tamanho, que vão lá, não é lança-chamas, é um negócio sim, que fica pegando fogo, tem um gás. Eles ficam colocando fogo de forma estratégica para pegar fogo na cana. Vocês percebem que não é uma bituca de cigarro. Entendeu? Não é uma bituca de cigarro que simplesmente... Não tô falando que uma bituca de cigarro não coloque fogo no canavial. Mas não é simples assim. Senão a usina ia colocar a turma fumando cigarro. Né? Ia ser muito bem mais barato, né? Comprar uns maços de cigarro pra turma. Eu posso fumar aí do lado aí. Não. Então que conclusão que você tira? Que essas queimadas que teve aí, há um tempo atrás, prejudicou os agricultores. E fogo não é uma coisa que pega de coisa simples assim. Então, será que alguém botou fogo? Por quê? Entendeu? Lembra que a gente tá falando em limar o agricultor, limar a agricultura, fogo na girafa, não sei o quê. Então, a coisa não é tão sutil assim, às vezes são ataques diretos, entendeu? E tudo isso não afeta só uma classe, afeta o final da cadeia, que é o consumidor, que é o cara que vai comprar as coisas no mercado, entendeu? A cadeia inteira, né? A cadeia inteira é afetada. Essas coisas acontecem nos bastidores, entendeu? Vamos ser sinceros, o Estado já faz muitos anos utiliza imagens de satélite. Sim. Ele sabe. Usa? Né? Então, existe um histórico. Nessa parte tem mata, nessa parte, né? Não, existe histórico, entendeu? A maioria das multas... né? A SUD também. Sim, a maioria das multas é feita através de denúncia, entendeu? E eles certificam no satélite para ver se havia uma mata ali ou não, sabe? Eles voltam no tempo ali no satélite ali e falam, vê se havia uma mata aqui. Havia? Não havia, entendeu? Lógico que existe. Isso existe sim. Eles usam. E aí entra também o seguinte, é curioso como a omissão, né, quando se pode voltar entre aspas, né, voltar no tempo e ver o que aconteceu, ela também se aplica. Sim. Então, peraí, Sim. Mas foi desmatado isso aqui. Não tinha ninguém olhando? Peraí, com todos os recursos, né, com imagem de satélite, coisa e tal, com órgãos especialistas, né, entre aspas, nisso daí, ninguém viu que estavam desmatando, né? Quer dizer, cadê o Estado agindo nisso daí? Porque é o seguinte, que nem eu conversei contigo. Eu sei de caso em que, por exemplo, por conta de erosão, formou-se açude num lugar. Um açude natural. O produtor não precisou fazer buraco nem nada. Daí, ali, a imagem de satélite, ela funcionou. Porque é o seguinte, quando passou a época e mais tarde aquele açude secou, eles acusaram a fazenda de ter acabado com um açude. Sim. Você pode muito bem comprar uma área que não está adequada e tomar uma multa ali por ter desmatado uma área que você nem sabia que existia. Você compra uma fazenda ali, tem um tanto de mato ali, você comprou. Aí depois vem uma multa, viu? Pelo satélite tinha mato até lá. Aí você toma uma multa por ter desmatado. Eu falei, viu, mas eu comprei assim já.
Quem que desmatou então? Entendeu? Acontece. Cara, é muito absurdo. A agricultura, ela é sustentável. Pega a cana de açúcar. Por que o etanol é renovável? Porque você planta a cana ela vai pegar esse carbono, crescer e depois, na queima da combustão do etanol, esse carbono vai voltar para a atmosfera. Só que esse carbono vai voltar a ser fixado na lavoura de cana que já está plantada aqui, entendeu? Esse ciclo de liberação e fixação é rápido, por isso que é renovável. Não acumula carbono na atmosfera. No caso da queima do petróleo, não. É por isso que ele fala que é não renovável, entendeu? E é necessário furar, enfim, Sim. quilômetros, um sistema todo de segurança e tudo mais, né, cara? E aí se for pegar, pega, por exemplo. Tá, mas eu tô falando da cana aqui. A cana ela vai fixar o carbono e vai liberar todo o carbono através da combustão de etanol. Só que isso não é 100% que é fixado, é liberado, porque muito fica na palhada, e a palhada fica no solo, é decomposta no solo, esse carbono vai para o solo. Ou seja, ela mais capta carbono do que libera. Ou seja, tem um saldo aí, um saldo positivo de carbono captado. Já na indústria, existe um saldo negativo, no caso, eles mais liberam, né, do que captam. Então, aí que entra o crédito carbono, eles pagarem, né, para quem tem esse saldo positivo aí, para compensar o carbono que eles poluem, para que eles continuem, que eles emitem, para que eles continuem emitindo, sabe? Tipo, eu emito mais do que capto, só que eu tô pagando ali pro cara ali que emite mais do que capta, entendeu? Que capta mais do que emite. Mas para isso, tu vai precisar fazer o quê, né, Marcos? Tu vai ter que pagar alguém que tem um curso, sei lá, na ONU, que vai fazer um estudo, sabe, vendo as plantas da tua fazenda e tudo mais, para fazer o cálculo de, sei lá, os últimos 20 anos, vamos dizer assim, tu produziu e essa mata ajudou a captar tanto de carbono. Daí, o que foi captado menos o que foi gerado, liberado, tem que dar positivo. Para que tu possa vender isso daí em forma de crédito para as fábricas. Só que, é um jogo, né? É mais especulação em cima do mercado. Mas é tipo... É coisa de burocrata, né? É tipo o negócio do aquecimento global antropogênico, né? Que o homem tava aquecendo a Terra lá e depois viu que de tempos em tempos a Terra ela muda o clima mesmo. Aí pararam de falar aquecimento global, agora tá falando mudanças climáticas. Mas com base em tudo isso aí é criado lei, burocracia e órgãos e gente para estudar e imposto pagando. E nenhum desses governos vai devolver tudo aquilo que a tua família investiu, né? Por causa das leis anteriores, ali. Indo para o finalmente. O que tu teria mais a acrescentar? Eu acho que eu quero que o ouvinte tire as conclusões, né? Porque o negócio não é simples, não é fácil, existe muita força contra, tem que ter muita paciência, resiliência e entender, né? Entender do que faz, porque os riscos são muito altos, entendeu? Eu vou falar para você que eu acho que se o risco... Eu acho que se as pessoas fossem remuneradas apenas pelos riscos que elas correm, o agricultor tinha que ser um dos mais bem remunerados do mundo, porque é muito risco. É muito risco, entendeu? Puxa, peraí, a gente tava esquecendo de falar disso. Espera aí, calma, pera aí. Tá. O ouvinte, ele muito provavelmente ele vai utilizar o seguinte argumento, ele vai contestar da seguinte forma. Mas peraí, Marcos, peraí, Arnor. Então por que os produtores usam Hilux, Amarok, essas coisas, né? Porque a gente vai pro interior, né? Essas festas de interior, na igreja, coisa e tal. Eu não vejo muita Pampa, eu não vejo muito Uno,
né? Mas o produtor rural tem lá a Hilux, né? 2018, 2016, tem S10, tem... Dodge Ram. Tem lá F250, né? Bom, F250 é mais antigo, mas tem isso daí, né? Como explicar, assim, pra ele? É tudo banco. Imagina, Vini, você deve milhões no banco. Cara, você deve milhões. Ah, vou dever milhões e 100 mil e pouco a mais aí. Pega uma Hilux. O que muda, entendeu? Já tá devendo, vou financiar uma colhedeira, vou financiar isso. Tô penhorando tudo aqui. Ah, penhora mais 150 mil aí, pega a caminhonete. Pra eu me trabalhar aí. Por quê? Porque a caminhonete entra como bem mobilizado, né? Ele usa pra trabalhar. Entendeu? E é isso que acontece. Ela entra como um dos bens da fazenda. Tipo, você... É diferente do, sei lá... Ah, vou financiar uma plantadeira, uma colhedeira, um pulverizador e um carro da Elon Musk. Ou sei lá, um Civic. Não, você está financiando uma caminhonete. Entendeu? Ela entra como um bem de produção. Pô, uma fazenda precisa de caminhonete. E acaba pegando, entendeu? É por isso. Entra no rolo. O cara sabe que precisa lá. Ah, já vai dever milhões lá, deve lá, mais 100 e poucos mil lá e pega uma Hilux pra trabalhar. Né? E é aquela coisa, né? Não é asfalto. Né? Tem essa também. É chão batido, é pedra, é essas coisas. Não é tudo bonitinho na fazenda, né? Não é assim, né, cara? E dependendo do lugar ainda por cima, nossa, tem alto e baixo, eu já andei em cada lugar, rapaz, cada buraco. Que eu falar pra você que, principalmente quando eu trabalhei em Roraima, já andei muito fim do mundo aí também, Mato Grosso do Sul, Goiás, que se não é caminhonete, cara, não aguentava não. Pô, pra você pegar um estradão aí, você pega uma região mais remota, aí você pega 1 hora de estrada de terra, é barro, pega chuva, tem que ser, senão não aguenta. Marco, mais alguma coisa, perdão? E ouvintes, se um dia vocês for lidar com o banco, fiquem espertos. Leia tudo, pergunte para quem entende, converse com o advogado, entendeu? Fiquem espertos, né? Porque no começo eles parecem serem bem amigos, né? Pô, que a pessoa que quer te dar dinheiro, geralmente ela é um amigo que te dá dinheiro, né? Então, é aí que tá. E ouvinte, hoje tem recuperação judicial, tá? O Marcos estava me falando, tem recuperação judicial hoje para fazenda. Como eu não sei, mas o Marcos sabe. Sim, né? Tem, e eu vou falar para você. Hoje o agro tá batendo recordes em recuperação judicial. E esse número de recuperação só não é maior porque existe uma grande quantidade de agricultor que está negociando com o banco porque desconhece o mecanismo da recuperação. Eles não têm conhecimento desse mecanismo. Eu conheço agricultor que está sendo executado porque quando eles foram tomar conhecimento do mecanismo, era tarde demais. Aí, que a recuperação, ela tem que vir no momento certo, entendeu? Você tem que meio que prever que o bicho vai pegar. E aí você tem que entrar, você tem que levar a recuperação meio que não deixar o banco ficar sabendo, porque se o banco ficar sabendo que você está indo atrás de uma recuperação, ele pode querer te executar antes. Entendeu? Sim. Então, é Brasil. É Brasil. Você tem que ter a esperteza, o jogo, vou entrar numa recuperação. Aí você vai negociando com o banco, enquanto vai tocando a recuperação, e aí você vai analisando se a recuperação vai indo, a negociação. Ah, não, vamos, marca a reunião aí para daqui 2, 3 semanas. Marca para daqui 3 semanas a reunião com o banco. Já é 3 semanas que você ganhou para os seus advogados dar adiantamento na recuperação e é assim, entendeu? Ou seja, o banco não tem de ficar sabendo nada da recuperação. Aliás, ele vai saber só lá no final. A melhor forma de você anunciar para o banco que você está em recuperação é nem anunciar. Eles vão receber eles vão receber do juiz lá o advogado seu manda, né, que você entrou. E aí você consegue de forma justa
né, através da recuperação, você consegue pelo menos tentar negociar de forma justa, sem que o banco se aproveite até de sua fragilidade emocional, que nem você pega, por exemplo, a gente sabe que na Maria da Penha existe o tal do abuso psicológico, né? Sim. Existe uma coisa parecida com o abuso psicológico nesses casos, porque o banco, ele sabe que você está devendo, e ele fica usando de pressão psicológica para você assinar documento. Você pega, por exemplo, quando você é falsamente acusado, ouvinte, você já deve ter ouvido isso aí, quando você é falsamente acusado e você vai na delegacia, não assine nada. Vai ficar gente botando pressão no C? Ah, então você é acusado, então assina aqui, não sei o que. Não assine nada, ouvinte. E você vai estar sob forte pressão para assinar. Com o banco é a mesma coisa. Se você estiver devendo, não assine nada. Eles vão botar pressão, não, porque você está devendo, para você não executar, você tem que assinar isso aqui. Para a gente não fazer tal coisa, você tem que assinar isso aqui. Não assine nada, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas que entram contra o banco alegando também que assinou coisa sob pressão. Eles pegam uma pessoa, você pega, por exemplo, o caso do agricultor lá, que estava desesperado, querendo vender a terra lá, para não ser, porque estava com medo de ser executado. Desesperado. O banco pega um rapaz desse, ignorante, assim, no melhor sentido, assim, de não conhecer, e na pressão psicológica faz o cara assinar as coisas lá, entendeu? Faz o cara fechar um monte de coisa lá. Então tem até casos de ações de pessoas que assinaram através de pressão, porque quem é você perto da instituição? E quem é você devedor ainda perto da instituição? Você fica meio que, entendeu? Tudo tá em jogo para você. Tudo tá em jogo para você, entendeu? E por uma porcentagem baixa de comissão, muita gente ferra com a tua vida inteira. Para ganhar uma porcentagem mínima de comissão, muita gente vai ferrar com a tua vida inteira, entendeu? Então, mais ou menos advogado. Inclusive tem um ditado, tipo, não pague o banco, pague o advogado. Mas, enfim, infelizmente tem muitos, esse número só não é maior por causa de desconhecimento, porque os agricultores podem usar esse mecanismo, acho que desde 2021, acho. Caramba. E essa lei esse recurso, ele foi criado para empresas mesmo, sabe? Empresas, indústria, comércio, empresas. Ela não é um recurso adaptado para produtores rurais. E então é meio que muito interpretativo em relação ao produtor, sabe? Tem regras lá que tem nada a ver com o produtor. Tem regras que o produtor não consegue atender porque não consegue, simplesmente. Então é muito interpretativo, é um negócio novo. E só que agora o produtor pode entrar com esse recurso por causa da necessidade, porque se não pudesse, já ia ter muita gente quebrando. E aí tem que pegar um advogado bom. Tem que pegar um cara que saiba fazer um negócio, né? Tem que pegar um advogado bom, entendeu? Porque nesses casos, o sucesso da sua negociação depende muito do advogado. E aí você consegue negociar de forma justa, porque aí o banco não pode simplesmente se erguer para cima de você e impor, entendeu? Eles mudam até o comportamento. Eles começam a falar mais mansinho. Meu querido seu Marcos, tudo bem? Boa noite. Gostaria de conversar aqui sobre... Aquela dívida! Eles falam mansinho quando você chega, ronca bravo quando você tá devendo, mas volta a falar mansinho quando você abre uma recuperação. E isso não é... E vamos até desmistificar. Recuperação não é coisa de malandro. Não é... Não, porque eu não vou pagar o banco, vou abrir uma recuperação. É analisado por um juiz. O juiz analisa tudo, entendeu? Tem fiscais que passam a te monitorar, entendeu? Não tem como você fazer uma malandragem, pelo menos na parte agrícola disso aí. Tipo, não, vou pegar um dinheiro e não vou pagar e vou abrir recuperação. Eles vão querer seu fluxo de caixa. Se você não tem, você vai ter que pagar um auditor, você vai ter que pagar um contador para fazer, você vai ter que pôr tudo em dia. Tudo em dia. Você é altamente fiscalizado, suas contas... E é tudo analisado, entendeu? Então, se tem... Os agricultores que estão usando esse recurso é porque realmente precisam, entendeu? São pessoas que, se eles forem negociar hoje no banco, eles vão ter que negociar dívida em cima de dívida, juro em cima de juro, é impagável.
é impagável. Se não tivesse esse recurso, eu não sei. Felizmente tem. Meu amigo, muito obrigado. Um baita de um programa contigo. Né? Pô, muita informação pro ouvinte, muita informação importante, né, e desmistificante para o pessoal entender que, no final das contas, o produtor rural é um empreendedor que precisa, ter um controle assim de caixa e de recursos muito grande, né? E não é um ladrão, né? Não é um cara que tem, tá ganhando muito, não sei o quê, né? Ô, Marcão, muito bom, cara. Muito obrigado pelo programa. Tuas últimas considerações, né? Se quiser deixar uma mensagem também para o ouvinte, né? Teu Instagram para as gurias aí que estão interessadas, essas coisas. Não, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade, espero que os ouvintes gostem do programa. E é isso aí. Valeu. Valeu. Boa noite, gurizada. E não deixe de contribuir se puder, né? Com o Live Pix que está aí na tela e também na descrição do vídeo, no chat aqui em cima fixado, tá? Sempre é uma ajuda importante para continuarmos o trabalho. Um grande abraço e até mais. Como diria o nosso querido patrão Hernani, um beijo. O banco quer minhas terras, já tombei na guerra, na luta roceira. Para salvar meu futuro, que o Senhor procuro por minha trincheira. Mesmo gerente do banco mostrava ser franco e meu grande amigo. Com esta queda maldita, agora ele evita de falar comigo.